novamente no ar. Estamos aqui novamente comentando o Evangelho segundo o Espiritismo, à luz da doutrina espírita, como um promotor da saúde mental, né? Promover a saúde mental e não prevenir doenças e muito menos ter que tratar doenças. Não importa, se você já está doente ou se você tem comportamentos que você sabe que vai te levar a alguma doença, a promoção da saúde é uma maneira de você recuperar o seu caminho. O caminho que te leva ao bem, ao belo e ao verdadeiro. Não necessariamente através de uma religião, mas através da espiritualização das suas relações humanas. E com isso você consegue não só sanear o que já estiver adoecido, como prevenir de situações que você está sentindo, que está te levando para alguma situação difícil, e também, quiçá, promover a saúde e ser levado tão e apenas somente pela vontade de servir ou pelas leis de amor e não mais pela dor, como a gente diz, né? Se você quiser falar com a gente, pode, tá? É só você mandar um e-mail para a gente, que chama, o nosso e-mail é novamente tudo junto, @tvmundomaior.com.br. Você está vendo aí embaixo de mim, eu estou apontando aqui porque eu também estou vendo aqui no retorno. E outra coisa, se você quiser participar com a gente sugere que você nos ajude, porque vocês estão só me vendo aqui, mas tem um monte de gente aqui para que essa coisa possa acontecer. Tem 3 câmeras, uma TV, tem a Camila que está ali me ajudando. Hoje o Maurício não está aqui, mas tem um monte de gente. Tem o pessoal que está lá na sala de edição, é um monte de gente que faz isso aqui funcionar. Então, quer nos ajudar? É só você se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. É só você ligar para o telefone 0800 12 18 38 ou entrar no site do amigosdaboanova.com.br. Lá você vai conversar com alguém que vai lhe atender e vai lhe sugerir ou vai te oferecer a maneira pela qual você pode participar e ajudar diretamente a manter esta fonte de informações que liberta as pessoas das suas crendices ou das suas dificuldades de convivência com o mundo, com as pessoas, porque não sabe para que nem para que existe. A nossa ideia é ajudar as pessoas a reverem seus sentimentos, seus pensamentos e principalmente suas palavras e suas ações para que ela fique mais de acordo com o bem, com o belo e com o verdadeiro. Seja bem-vindo e participe conosco, ok? Voltando para o capítulo 6, o Cristo o Consolador. Se vocês virem aí o nosso primeiro slide, é um resuminho do capítulo, tá? É um capítulo curto, porém profundo. Alguém poderia dizer que ele é curto e grosso. Não, ele é curto e suave, né? Ele é curto e simples. Então ele diz assim, ele vai falar sobre o jugo leve. Tem 2 colocaçõezinhas muito simples sobre o jugo leve. É simples, mas é perfeitamente compreensível, que fala sobre por que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Depois ele fala sobre o Consolador prometido. Nós vamos falar sobre isso também. Quem é esse Consolador? Ele prometeu o que para quem? E aí vem aquela parte do Evangelho em que tem alguma psicografia dos Espíritos que é usada como instruções. Aí eles falam sobre o advento do Espírito da Verdade e neste capítulo nós temos 3 ou 4 psicografias em que a gente entende que é o próprio Espírito da Verdade que está falando, tá? Que está escrevendo. Alguns falam que é Jesus, alguns falam que é um chefe de uma pleia de espíritos mandado de Jesus. Também não importa, tá? Os espíritos de luz, eles estão um pouco se lixando se você sabe o nome deles ou não, né? É como a gente fala assim, desde que a espuma seja branca, não importa a cor do sabão. Então, esse resuminho nos faz entender por que a gente vai entender, né, o processo de consolação, que é você compreender e depois entender e depois compreender a missão do Cristo, vamos dizer assim, na vida das pessoas. No próximo diapositivo, que vocês vão poder estar vendo também, eu vou falar aqui desse canto, a gente vai estar estudando exatamente por que o jugo é leve, o que ele quer dizer com jugo leve, né? Se vocês virem aí as figuras, quando você tenta, né, fazer tudo sozinho, que é a fotografia do lado de cima, certo? É mais difícil. É claro que isso aí é uma brincadeira, né? Vocês estão vendo a imagem aqui, é uma brincadeira, né? Mas se você aceita ajuda, e essa ajuda é da lei do amor, é como se uma mão te ajudasse a carregar o que você precisa, tá? Então, quando você fala de jugo leve, está lá no Evangelho, todos os sofrimentos, né? Miséria, decepção, dor física, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro,
na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. O que significa isso? Fé no futuro. Eu estou falando para você que sua vida não acaba aqui, que você não é uma coincidência biológica, que a vida continua. E outra, confia que Deus é soberanamente justo e bom. Não tem nada acontecendo aqui que é por acaso, ou por sorte, ou por azar. Tem uma razão justa e boa para que você esteja passando por tais situações. Então, se você pegar o contrário, aquela pessoa que não espera nada dessa vida, ou seja, a gente é uma coincidência biológica, chegou, viveu, morreu, acabou, a pessoa fica bastante aflita. Salvo casos particulares em que algumas pessoas têm um transtorno mental chamado psicopatia, ele está pouco se lixando para a vida, sabe? Dele, ele cuida, dos outros, o mundo só existe ele, o resto é fonte de prazer e de alegria para ele, de conformação. As pessoas têm que se conformar para servi-lo. E aí, eles dizem assim, qual é a condição para que esse meu fardo, né, possa ser leve e possa ser suave? Qual é o fardo? Tá bom, então agora que eu estou sabendo disso, que a vida continua, mas eu continuo, que a vida tem uma continuidade, ela é eterna, e eu sei os detalhes de como é que é essa vida, através do que escreveram os espíritas, obras do espiritismo, vamos dizer assim. Tá bom, mas me falaram que além de eu saber disso, que já é um consolo, existe a observação da lei, tá? Ou seja, eu tenho que pautar a minha vida de acordo com uma lei. Que lei é essa? É a lei de Talião? É a lei qualquer aí dos homens? Não. É aquela lei do primeiro capítulo, né, que ninguém consegue destruir e que não é deste mundo. É a lei do amor. Esse é o seu jugo, tá? O seu julgamento, você está submisso, sinta-se submetido a uma lei de amor. Nada é para te pegar, para te castrar, para te maltratar. Não. São sempre te dadas novas oportunidades de você tentar fazer de maneira diferente o que vem tentando fazer do mesmo jeito e que o resultado não sai diferente. Então, é por amor que nós estamos aqui para o nosso crescimento espiritual. Entendemos que quando a gente está no mundo de expiação e provas, que é um mundo logo depois do mundo primitivo, e o mundo primitivo é feito de seres muito próximos mais do animal do que do homem, e no mundo de expiação e de provas estamos começando a nos humanizar, mas ainda estamos muito presos aos impulsos e instintos animais. Nós viemos para alguns planetas onde o reino do amor ainda se manifesta de maneira primária, obrigados, ou seja, a gente foi aqui conduzido para uma sala de aula que a gente não queria vir e que a gente nem sabia que precisava vir. Como essa obrigação quase compulsória de passar por algumas etapas que eu não teria capacidade de escolher, certo? Então isso fica parecendo castigo ou compulsoriedade maldosa, né? Então algumas pessoas têm a capacidade, não é capacidade, no momento acabam falando isso, né? Eu já falei isso, não pedi para nascer. É que você não tem a consciência total do seu ser. Quando nós vamos para o mundo de regeneração, então aí acontece uma coisa. Mundo de regeneração. Você começa a ter consciência dos processos e aí você entende que, olhando para trás e vendo que Jesus deixou para a gente como manual de conduta, como manual do usuário da vida e do viver, que a lei que ele pede que a gente se subjugue não é mais a lei da carne, a lei dos instintos, né? E sim a lei do amor, né? E também a questão do qual é o fardo. O fardo é a prática do bem. Esse é seu fardo, né? Então, submeta-se à lei do amor e trabalhe para fazer o bem, que no Espiritismo ficou como a lei da caridade. Então, a única coisa que se impõe, e nem sei se a palavra é imposição, mas é uma posição dos espíritos encarnados no mundo de regeneração, é o dever de amar e de praticar a caridade. Eu diria que não é um dever, tá? Eu acho que é uma oportunidade de desenvolver habilidades numa consciência um pouquinho melhor do que aquela que eu tinha há alguns anos atrás. E quanto tempo nós teremos para isso? 1000 aninhos, né? Levou 1000 anos para sair do estado primitivo, 1000 anos para sair do estado de
expiação e provas, e mais 1000 anos para a gente poder entrar no mundo de regeneração e começar a passar pelos processos de maneira consciente. Essas são as condições do consolo, para a gente se consolar, tá? Lembrando que Cristo, o Consolador, trouxe exatamente esta boa notícia para nós. Pessoal, calma, não precisa mais sair para o pau, tá? Não precisa mais querer ser o melhor de todos, porque naquela época de Jesus era um pandemônio que acontecia. Se vocês acham que os escravos do Império Romano eram pessoas boazinhas, coitadinhas, não eram não, tá? Algumas eram mais submissas, algumas eram mais dóceis, mas a maioria não era. Tanto é que havia muito interesse também naquela época, no sentido assim, de eu pegar a minha esposa, levar para um soldado romano e falar, meu, faz um filho nela, porque se nascer um cara que nem você, ele tem chance de entrar no exército romano e melhorar na vida. Era assim que eram as coisas, né? Lá no Império Romano tinha aquelas coisas do tipo assim, eu vou envenenar aquele cara lá, porque ele morrendo, é provável que eu consiga colocar o meu filho no lugar. E assim era um pandemônio, era um pega para capar, era a lei de Talião. Era a queda, o início da queda do Império Romano, ok? Com todos os tipos de fraquezas e absurdos e perversões que você pudesse pensar que existisse no mundo físico. Era errado isso? Não. Era o momento do planeta, o momento das criaturas humanas passarem por aquele momento de esvaziamento das emoções mais atávicas, que eram todas ligadas ao tubo digestivo, né? Lá as pessoas matavam para não morrer de fome, e é só. No mundo de regeneração, que então começa, Jesus trouxe a boa nova, que é, olha, quem vai mandar em vocês agora não é mais o estômago. De agora em diante, quem manda em vocês agora é o coração, tá? O seu centro de força cardíaco, que é onde Deus toca vocês, ok? Deus não toca no cérebro e nem toca no seu intestino, certo? Deus toca no seu coração. Como agora vocês já estão prontos, fica mais fácil perceber Deus. Nós estamos indo para o nosso segundo intervalo e vamos voltar já já para continuar estudando o 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá!